feliz esse tempo da Epifania, esse tempo do Natal depois da Epifania, que é o tempo da manifestação de Deus ao mundo. Somos agora enviados, depois de termos contemplado, tocado, ouvido o verbo da vida, somos agora enviados a anunciá-lo ao mundo. E o Papa Francisco, que começa hoje essa meditação da nossa Lexio Divina com essa palavra muito bonita do Papa Francisco, que diz assim: neste mundo líquido é necessário voltar a falar do coração. Indicar onde cada pessoa de qualquer classe e condição faz a própria síntese, onde os seres concretos encontram a fonte e a raiz de todas as suas outras potências, convicções, paixões e escolhas. Movemos-nos, porém, em sociedade de consumidores em série, preocupados só com o agora e dominados pelos ritmos e os ruídos da tecnologia, sem muita paciência para os processos que a interioridade exige. Só a partir do coração é que as nossas comunidades serão capazes de unir e pacificar os diferentes intelectos e vontades, para que o Espírito nos possa guiar como uma rede de irmãos, porque a pacificação é também uma tarefa do coração. O coração de Cristo é êxtase, é saída, é dom, é encontro. Nele tornamos-nos capazes de nos relacionarmos uns com os outros de uma forma saudável e feliz e de construir nesse mundo o reino do amor e da justiça. O nosso coração, unido ao de Cristo, é capaz desse milagre social. E o tempo da Epifania é justamente essa manifestação ao mundo, que o mundo é chamado a viver uma nova etapa de amor, uma nova era de amor, uma nova intimidade com Deus. Na primeira leitura da carta de São João: caríssimos, amemo-nos uns aos outros, porque o amor vem de Deus, e todo aquele que ama nasceu de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não chegou a conhecer a Deus, pois Deus é amor. Foi assim que o amor de Deus se manifestou entre nós. Deus enviou o seu Filho único ao mundo para que tenhamos vida por meio dele. Nisto consiste o amor. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele que nos amou e enviou o seu Filho como vítima da reparação pelos nossos pecados. Palavra do Senhor. Amemo-nos uns aos outros porque fomos amados. E amemo-nos uns aos outros como Ele nos amou. Eis a grandeza e a beleza da nossa vida. Eis a exigência para aqueles que viveram o Natal agora na Epifania e nesse tempo do Natal de manifestar isso ao mundo. Não podemos viver de qualquer jeito, não podemos viver de uma forma líquida ou gasosa, de uma efemeridade que não tem sustentação. Somos chamados a criar relacionamentos novos a partir do amor de Jesus. Somos criados a amar a Deus como somos amados por Ele e amarmos-nos uns aos outros. Os reis de toda a terra hão de adorar-vos, ó Senhor. Dai ao rei vossos poderes, Senhor Deus, vossa justiça ao descendente da realeza. Com justiça ele governa o vosso povo, com equidade ele julga os vossos pobres. Das montanhas vem a paz a todo o povo, e desça das colinas a justiça. Esses reis defenderá os que são pobres, os filhos dos humildes salvará. Nos seus dias a justiça florirá, a grande paz até que a lua perca o brilho. De mar a mar estenderá o seu domínio, e desde o rio até os confins de toda a terra. O Senhor vem para nós, descendentes da realeza. Tão forte essa expressão. O Senhor quer dar à nossa vida uma nobreza, a nobreza daqueles que amam, porque se deixam amar. E Ele vem aos descendentes da realeza, que Ele quer fazer cada um de nós, pobres, pecadores, mas Ele quer fazer de nós filhos do Rei, filhos muito amados, nobres, capazes de amar. Nessa nova encíclica do Papa Leão, diz que para amar os pobres não precisamos de vasos de ouro, mas de corações de ouro. É o nosso coração que deve se tornar nobre, porque é muito amado. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Naquele tempo Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou então a ensinar-lhe muitas coisas. E quando estava ficando tarde, os discípulos chegaram perto de Jesus e lhe disseram: este lugar é deserto e já é tarde. Despede o povo para que possa ir aos campos e povoados vizinhos, comprar alguma coisa para comer. Mas Jesus lhes disse: dá-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos perguntaram: queres que gastemos 200 denários para comprar pão e dar-lhes de comer?
Jesus perguntou: quantos pães tendes? E de ver. Eles foram e responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus mandou que todos se sentassem na grama verde, formando grupos. E todos se sentaram, depois grupos de 100 e de 50. Depois Jesus pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu, pronunciou a bênção, partiu os pães e ia dando aos discípulos para que os distribuíssem. Dividiu entre todos também os 2 peixes. Todos comeram, ficaram satisfeitos e recolheram 12 cestos, cheios de pedaços de pão e também dos peixes. O número dos que comeram os pães eram de 5.000 homens. Palavra da salvação. Nesse tempo do Natal, somos nós que devemos dar de comer à multidão faminta desse mundo. Somos nós que fomos saciados pelo pão eucarístico que agora devemos organizar a multidão em grupos de léxio, grupos de retiros, grupos para festivais nas nossas casas, grupos de missões itinerantes, grupos paroquiais, em grupos. O Senhor quer nos dar essa inteligência da fé para organizarmos a evangelização e para depois fazermos experimentar essa multidão faminta, esse alimento que não passa, que é o alimento da palavra e o alimento eucarístico. Peçamos ao Senhor essa grande capacidade, essa inteligência nova para esse ano novo que começa, para podermos saciar uma multidão sedenta do alimento que não perece, do alimento que não passa. No número 208 de Lexit Nos, São Paulo VI, dirigindo-se às congregações que propagavam a devoção ao Sagrado Coração, recordava que o empenho pastoral e o ardor missionário são intensamente inflamados quando os sacerdotes e os fiéis, para difundir a glória de Deus e seguindo o exemplo da caridade eterna que Cristo nos mostrou, orientam os seus esforços para comunicar a todos os homens as riquezas insondáveis de Cristo. À luz do Sagrado Coração, a missão se torna uma questão de amor e o maior risco desta missão é que se digam e façam muitas coisas, mas não se consiga promover o encontro feliz com o amor de Cristo que abraça e salva. Que bonita definição. Missão é amor. Missão é promover o encontro com Cristo que abraça e salva. A missão entendida a partir da irradiação do amor do coração de Cristo requer missionários apaixonados que se deixam cativar por Cristo e que inevitavelmente transmitem esse amor que mudou as suas vidas. Por isso, custa-lhes perder tempo e discutir questões secundárias ou impor verdades e regras, porque a sua principal preocupação é comunicar o que vivem e, sobretudo, que os outros percebam a bondade e a beleza do amado, através dos seus pobres esforços. Não é isso que acontece em qualquer enamorado? Vale a pena tomar como exemplo as palavras com que Dante Alighieri, enamorado, tentou exprimir essa lógica. Pensando em todo o seu valor, tão doce se me faz sentir o amor, que se agora eu não me perder veemência, falando, tornarei enamorado a gente. Falar de Cristo pelo testemunho e pela palavra, de tal modo que os outros não tenham de fazer um grande esforço para o amar, é o maior desejo de um missionário da alma. Não há proselitismo nesta dinâmica de amor. Há palavras do enamorado que não perturbam, que não se impõem, que não forçam, apenas levam os outros a perguntar-se como é possível um tal amor. Com o maior respeito pela liberdade e pela dignidade do outro, o enamorado limita-se a esperar que lhe seja permitido narrar esta amizade que preenche a sua vida. Sem descurar a prudência e o respeito, Cristo pede-te que não tenhas vergonha de reconhecer a tua amizade com Ele. Pede-te que tenhas a coragem de dizer aos outros que foi bom para ti tê-lo encontrado. Todo aquele que se declarar por mim diante dos homens, também me declararei por ele diante do meu Pai que está nos céus. Mas para o coração enamorado não é uma obrigação, é uma necessidade difícil de conter. Ai de mim se eu não evangelizar. No meu coração a sua palavra é como um fogo devorador, encerrado em meus ossos. Esforçava-me para contê-lo, mas não podia. Que nesse tempo sejamos todos renovados nessa paixão por anunciar Jesus. Fazer de nós, de verdade, arautos desse evangelho, semeadores e que com o Pai saem a semear. Mas saem a semear com o coração apaixonado,
não com lógicas, não com projetos de planejamentos, mas com a paixão no coração. Não se deve pensar nesta missão de comunicar Cristo como se fosse apenas algo entre mim e Ele. Ela é vivida em comunhão com a própria comunidade e a igreja. Se nos afastarmos da comunidade, afastamos-nos também de Jesus. Forte essa palavra. Se nos afastarmos da comunidade, afastamos-nos também de Jesus. Se esquecermos e não nos preocuparmos com ela, a nossa amizade com Jesus arrefecerá. Nunca se deve esquecer este segredo. O amor pelos irmãos e irmãs da própria comunidade religiosa, paroquial, diocesana, é como combustível que alimenta a nossa amizade com Jesus. Os atos de amor para com os irmãos e irmãs da comunidade podem ser ou a melhor ou por vezes a única forma possível de exprimir aos outros o amor de Jesus Cristo. O próprio Senhor o disse: por isso é que todos conhecerão que já sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. É o amor que se torna serviço comunitário. Não me canso de recordar que Jesus o disse com grande clareza: sempre que fizestes isso a um destes meus irmãos mais pequeninos, a mim o fizestes. Ele propõe-te que o encontres também aí, em cada irmão e em cada irmã, especialmente os mais pobres, desprezados e abandonados da sociedade. Que lindo encontro! Portanto, se nos dedicamos a ajudar alguém, não significa que nos esquecemos de Jesus. Pelo contrário, encontramos-lo de outra forma. E quando tentamos levantar e curar alguém, Jesus está lá, ao nosso lado. Com efeito, é bom recordar que quando enviou os seus discípulos em missão, o Senhor cooperava com eles. Ele está lá, trabalhando, lutando, fazendo bem conosco. De uma forma misteriosa, é o seu amor que se manifesta através do nosso serviço. É Ele próprio que fala ao mundo naquela linguagem que, por vezes, não tem palavras. Assim seja. Dê presentes que mudam as vidas, dê presentes que evangelizam verdadeiramente o nosso coração, o coração daqueles que nos rodeiam. Esse livro da Lectio Divina é um compêndio. Cada dia Deus semeia uma palavra de vida no seu coração. Essa palavra vai trabalhar a tua existência e você vai fazer promessas de amor. E qual o diferencial desse livro? É que esse livro é você que escreve. Você escreve aquilo que você escuta Deus lhe falar. Você escreve as suas promessas de amor. Você escreve as decisões existenciais que vão fazer de você um homem santo, um homem da palavra. Esse livro muda a sua vida. Esse livro muda todos os dias a minha.